Senhores, existe uma coisa chamada neoconstitucionalismo. Ou seja, nós temos uma Constituição do ano de 1988, que eu chamo carinhosamente de Livro de Fábulas, e essa Constituição é regida por princípios. E princípios que buscam preservar o direito de ampla defesa, a dignidade do ser humano, evitar atrocidades que possam vir a ser cometidas pelo Estado, que busca preservar direitos humanos, entre outras coisas. Tudo isso é muito bonito na teoria. Na prática, é uma coisa bem distinta. Entendam, os senhores podem ter um país onde o que determina o deontico, dever, permissão e proibição, é simplesmente a lei. O grupo de indivíduos se reúne, o legislativo, criam leis e essas leis têm de ser obedecidas, é o tudo ou nada. Isto é um pouco perigoso, porque tais indivíduos podem colocar na lei coisas absurdas, porém vão ter de ser cumpridas. E aí, nós migramos para uma coisa chamada neoconstitucionalismo, onde os princípios trabalham junto com a Constituição. Quando se tem um país ancorado em princípios, a força da magistratura, do hermeneuta, do aplicador do direito é absurda, é muito grande. E eu vou ler para os senhores um pequeno trecho deste livro, Introdução ao Estudo da Hermenêutica Jurídica. É um livro do ano de 2012, escrito por 3 indivíduos, e entre 3 indivíduos está o magistrado Alexandre Pimenta Batista Pereira. É um livro muito bom. Caso os senhores possam adquiri-lo, não é caro, eu aconselho. Então eu vou ler aqui para os senhores um pequeno trecho. Daniel Sarmento destaca 3 importantes objeções ao neoconstitucionalismo. O caráter antidemocrático, uma vez que os juízes não são eleitos e não respondem diretamente perante o povo. São palavras do autor. Um dos efeitos colaterais deste fenômeno é a disseminação de um discurso muito perigoso de que voto e política não são tão importantes, pois relevante mesmo é a interpretação dos princípios constitucionais realizada pelo STF. Daí a dizer que o povo não sabe votar é um pulo, e a ditadura de toga pode não ser muito melhor do que a ditadura de farda. B. A prática judiciária de decidir com base em princípios, sem demonstrar, no entanto, o necessário cuidado com a fundamentação. O autor vê neste fato um perigo em um país onde o jeitinho e o patrimonialismo deitam suas raízes. C. A releitura do ordenamento, provocada pelos princípios, reduz muito a liberdade do legislador. Argumenta o autor que o excesso de constitucionalismo reveste-se de caráter antidemocrático, na medida em que não permite que o legislador crie as normas conforme o momento histórico e as necessidades fáticas, sendo apenas um executor do descrito constitucionalmente. No Brasil, a hermenêutica constitucional, a ponderação e as decisões fundamentadas, princípios, já são muito recorrentes, sobretudo no STF, o que demonstra a grande aceitação e a força desta nova teoria constitucional. Então, senhores, nós temos hoje, no ano de 2025, e já há alguns anos, o STF intervindo de uma maneira muito agressiva em questões que deveriam ser decididas pelo Congresso,
pelos deputados federais, pelos senadores, mas o STF vai lá e intervém. O poder que o STF tem em mãos vem crescendo exponencialmente ao longo dos anos e chega-se ao ponto de se equiparar a questão, por exemplo, LGBT com racismo, que não tem nada a ver. Chega-se ao ponto de o STF decidir questões subjetivas como a função social de uma propriedade privada e, sendo essa propriedade privada invadida por um ou por um grupo de indivíduos, diz o judiciário brasileiro que o proprietário, que é vítima da invasão, ainda deve ter que negociar com os invasores para depois, caso esses invasores sejam retirados do local invadido, o proprietário ainda tem que arcar com a mudança dos invasores, tem que transportar a mobília, ou ser o responsável pela cautela de tal mobília. Nós tivemos em São Paulo a questão da Cracolândia, e ancorando-se em princípios e ignorando a realidade fática, ignorando aquele momento, aquelas circunstâncias, ancorando-se numa interpretação, a meu ver, equivocada dos princípios constitucionais, decidiu-se que aqueles indivíduos que estavam totalmente fora de suas faculdades mentais, que eles não poderiam ser internados compulsoriamente. E aí os senhores devem estar pensando, então você está defendendo que nós devemos ter leis. Pode, não pode, não pode, e acabou. Não, não. Mas pensem comigo, se nós estamos como sociedade, ou uma boa parcela da sociedade, está o tempo todo tentando salvar o indivíduo dele mesmo, o indivíduo não pode beber, porque ele vai fazer mal a si mesmo. Vamos proibir a bebida. Já tentaram isso nos Estados Unidos, não deu certo, a lei seca. O indivíduo gosta de usar drogas ilícitas. Vamos salvá-lo dele mesmo. Não dá certo. Olha aí o que a gente está vivendo. As drogas estão cada vez mais presentes na sociedade. Todo dia uma mortandade de indivíduos absurda, de servidores da área de segurança pública, de semi-analfabetos que sabe Deus como comandam o tráfico de drogas, comandam um monte de coisas, conseguem importar armas, drogas, organizar uma logística de distribuição país adentro que é digna de um gênio. A corrupção correndo solta no meio estatal. E o que tem sido resolvido? Nada. Então, só pegar e criar uma lei, pode, não pode, não pode, eu sou contra. E aí, se os senhores quiserem, pesquisem ordens espontâneas e ordens dirigidas de Hayek. Ignorar completamente os princípios também é muito perigoso. Porém, ancorar-se somente nos princípios e dar o poder de interpretação para meia dúzia de indivíduos é muito complicado, principalmente quando tais indivíduos não tiveram um voto sequer. E eu deixo a pergunta para os senhores. Isso é um questionamento legítimo, real, de um ignorante, que sou eu. Qual seria a justa medida entre leis e princípios? Qual seria? Como fazer esse sopesamento sem que as leis legitimem coisas espúrias e sem que os princípios sejam manipulados para ignorar os costumes da população e para beneficiar um pequeno grupo de indivíduos? Essa é a minha questão.